Bom dia, meus amados. Hoje é um sábado, dia 19 de outubro de 2024. Vamos trazer hoje aqui alguns assuntos referentes às dimensões da velha Terra e às dimensões da nova Terra. A velha Terra é aquela que será agora no final dessa transição e que abrangia 4 dimensões. A primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira e a quarta. É a nova Terra, já foi falado aqui tantas vezes, ela vai abranger 5 faixas dimensionais. A quinta dimensão, a sexta, sétima, oitava e a nona dimensão. Quando falamos aqui em dimensões, estamos falando em frequência, em vibrações. É esta dimensão que nós falamos que corresponde aos estágios da Terra. A frequência da Terra que está finalizando agora no final deste ciclo de provas e expiações, e aqui lembrando também que falamos pela visão espiritual. Qualquer divergência fora do âmbito espiritual não está sendo abordado aqui, porque todo o trabalho divulgado através dos áudios são sempre relacionados àquilo que se entende dentro da espiritualidade, daquilo que nós chamamos de alma, espírito, aquilo que nós somos em essência. Então, as dimensões da Terra que nós conhecemos, porque estamos nela ainda, são 4 dimensões, e quando se fala que nós estamos na terceira e vamos saltar para a quinta, porque a nova Terra vai ter uma frequência partindo da quinta dimensão. Alguns tempos atrás, as mensagens vindas das Pleiades, principalmente de Alcíone, porque Alcíone é o Sol central das Pleiades e é aonde passa o cinturão de fótons que abastece o nosso Sol local, que é o Sol aqui da Terra e dos planetas conhecidos. Alcíone tem uma biblioteca, também chamada de Biblioteca Central, onde estão os registros de todas as ocorrências de consciências. As consciências de todos os sistemas solares, das 7 estrelas que compõem as Pleiades, e pelo menos do nosso Sol, seus planetas, e também de Sírius. Pode ser que tenha alguma outra estrela, algum outro Sol, algum outro sistema solar que não é mencionado porque não foi passado, e se não foi passado não tem como mencionar algo que não tem referência. Mas nos foi dito que as memórias do planeta Terra e dos seus habitantes, das almas que aqui passaram e aqui estão, são registradas nessa biblioteca central de Alcíone. Então não vamos aqui falar das Pleiades nem dos outros planetas do nosso sistema solar. Vamos falar aqui do nosso planeta, Terra. As informações vindas dessa biblioteca dizem que a velha Terra passou por 4 dimensões. Aliás, elas existiam em tempo real, interligadas. Então, se nós dissemos que a humanidade da Terra vive na terceira dimensão, sim, está certo.
As almas, ou seja, os encarnados, quando passam pelo processo conhecido como a morte do corpo, a alma que jamais morre, é eterna, ela vai para a quarta dimensão sem o corpo físico da matéria. Ela vai com o seu corpo etérico, que é o corpo que fica registrada as impressões vividas em todas as encarnações. Essas impressões também são passadas lá para a Biblioteca Central de Alcione. Então a terceira e a quarta dimensão são velhas conhecidas dos humanos. Enquanto encarnado a terceira, desencarnado a quarta dimensão. Mas existe a primeira e a segunda dimensão que também funciona ao mesmo tempo aqui, na Terra, conhecida de nós. Lembrando que dimensões são vibrações, frequências de consciências. Então, quando nós recebemos aquelas orientações das Pleiades, dava uma certa informação, não muito profunda, porque nós não temos condições de entender nada além da nossa capacidade de consciência. A terceira dimensão, que é a consciência do encarnado. Mas para ter alguns parâmetros, era dito que a primeira dimensão corresponde ao núcleo de cristal da Terra. O núcleo de cristal da Terra é o ponto inicial da formação do planeta. É a consciência. A consciência da Terra, propriamente, porque, claro que a consciência da Terra engloba a primeira, a segunda, a terceira e quarta dimensões. Mas a formação do planeta ele se originou através de uma energia, de uma frequência, juntando luz, poeira e gases. Essa energia formou o núcleo, que é um campo eletromagnético, e que ao seu redor foi juntando mais e mais poeira e gases e luz e consciência, porque a luz é consciência, e formou o seu núcleo de cristal. Por isso que quando chega as energias vindas do Sol central cósmico, do Sol central da galáxia, e também de Alcione, o Sol central das Pleiades, essa luz ela não fica somente espalhada na superfície, porque ela é espalhada pelo nosso Sol, mas ela reflete lá no núcleo de cristal. Ela penetra a Terra. É lá que ela encontra ressonância. Por isso que quando nós fazemos uma meditação e imaginamos um pilar de luz, sempre é interessante imaginar esse pilar de luz vindo do Sol central cósmico, passando pelo Sol central do multiverso, do universo, da galáxia, das Pleiades, do nosso Sol, e depois chegando até nós e indo até o núcleo de cristal da Terra, para fazer o ancoramento. A primeira dimensão é o ancoramento da energia, vinda do cosmo infinito até o nosso planeta. Se não tivesse ancoramento, a energia não ficaria aqui. Ela vagaria, ela estaria se dispersando. Então, a primeira dimensão é o núcleo de cristal do centro da Terra. Alguém uma vez me disse, não é um cristal, é ferro. Bom,
se é ferro, se é chumbo, se é alumínio, seja lá um outro elemento qualquer. Enfim, nós recebemos a informação que identifica como um núcleo de cristal. Agora, o tipo de cristal não foi mencionado, então nós não podemos aqui afirmar, mas é um núcleo de cristal. Seja lá composto de 1 ou de 50, 100 elementos. A segunda dimensão. Obviamente que se começa pelo centro da Terra, as energias, as frequências vão se espalhando de dentro para fora da Terra. Então nós temos a segunda dimensão como se fossem uns anéis ao redor da primeira dimensão, do núcleo. A segunda dimensão, ela é composta pelos movimentos telúricos e os elementais. Veja que os movimentos telúricos, eles tanto se dão dentro da Terra quanto fora da Terra, na sua crosta e também na sua superfície mais alta, como as nuvens, por exemplo, os ventos. Porque quem são os movimentos telúricos? Os movimentos telúricos são os movimentos da Terra. Dentro da Terra temos os terremotos. Nos mares temos as ondas, os maremotos, os tsunamis, o movimento das águas, o movimento dos ventos, do ar, o movimento das nuvens, da chuva, da umidade, do frio, do calor, os raios, os trovões, o granizo. Tudo é movimento telúrico. E os elementais, que compõem, então, a segunda dimensão. Os elementais, temos, então, os 4 elementos, que ultimamente sabemos que são 5, porque até pouco tempo se falava só em terra, água, ar e fogo. E agora nós sabemos que tem o éter. Então tem o 5º elemento. Mas deixando de lado as teorias e as opiniões, enfim, os movimentos telúricos e os elementais formam a segunda dimensão em frequência. Esta frequência da segunda dimensão é a energia que cria a terceira dimensão. Se não tivesse a segunda dimensão, a terceira também não existiria. Porque o que dá vida para a terceira dimensão é a energia, a frequência da segunda dimensão. Porque a terceira dimensão compõe os vegetais, os animais e os hominais. Veja como as coisas são perfeitas. Como poderia existir os vegetais, os animais e os hominais? Porque são formas de consciência que estão um nível acima da segunda. Mas é a segunda que cria a terceira. Porque sem os movimentos telúricos, sem os movimentos da água, do ar, das chuvas, dos ventos, do frio, do calor, enfim, todos esses movimentos, nós não teríamos vida vegetal, nem animal, nem hominal. Talvez existisse outra forma de consciência, mas não essa conhecida. Então a terceira dimensão, ela tem a raiz na segunda.
Porque tudo é uma sequência. A primeira da sequência a segunda da sequência a terceira. E depois nós vamos ver que a terceira da sequência é a quarta. Na terceira dimensão, nós temos a energia base carbono. Tudo tem base carbono na terceira dimensão. Os vegetais. Nasce, cresce, vive, apodrece. Os animais também, os hominais também. Como forma física, forma material. Não como consciência. Consciência não morre. A consciência de um vegetal não desaparece, a consciência de um animal não desaparece, a consciência humana não desaparece, tanto que ela sobrevive como uma alma, um fractal de alma. Nós vamos ver depois que na nova Terra, já na quinta dimensão em diante, a base carbono da energia, da matéria, não será mais carbono, será cristal, cristalina, silício. Fazendo aqui já uma comparação antecipada para que vocês possam ir memorizando esses detalhes. Quando essas consciências materializadas, que são materializadas na forma carbono, e por ser carbono vira carvão, desaparece, cinza, né? Uma forma de expressão. Ela passa temporariamente essa consciência na quarta dimensão. Ela fica aqui mesmo na Terra, mas numa dimensão paralela. Porque dimensão não são lugares específicos, são frequências, são consciências. Nós sabemos então, por estudos já, principalmente quem é adepto da doutrina espírita, que a alma é imortal, ela tem um corpo etérico, não é material, não é carbono, não é matéria. E ao desencarnar, que é aquilo que nós conhecemos como a morte do ser humano, que na verdade morre o corpo, a alma vai para a quarta dimensão em termos de consciência. Ela não desaparece, pelo contrário. Ela vai aumentar a sua consciência sem o peso da matéria, porque é necessário esse processo a fim de que ela expanda essa consciência e consiga lembrar das vidas passadas e também conhecer o futuro, para que ela faça uma autoanálise da sua evolução e possa programar um novo projeto encarnatório de si mesma. A quarta dimensão compõe as faixas umbralinas da Terra. Então elas estão aqui no mesmo espaço que nós. Obviamente que talvez pode ser um pouco acima, um pouco abaixo dos nossos pés, também dentro da Terra. Mas nós sabemos que a quarta dimensão é o estado da alma, a frequência da alma ao desencarnar. Aquele período entre as vidas encarnadas. As faixas umbralinas da Terra, ela também se divide. Então a quarta dimensão ela tem faixas, também faixas dimensionais. Então as faixas umbralinas, denominadas de umbral, nós temos umbral baixo, umbral médio e umbral alto. A consciência que está muito pesada ao desencarnar, ela não consegue subir os degraus do umbral, ela fica no umbral baixo, que é onde estão as almas mais duras, mais sofredoras, mais vingativas, mais perversas. Obviamente, esses estados enquanto ela estava encarnada.
Umbral baixo, ou também chamado de umbral grosso, é aquilo que nós poderíamos denominar de, talvez, inferno. Vamos fazer uma comparação meia grosseira, mas seria isso. As almas passam por um período duro, de muito arrependimento, de muito sofrimento, porque ela realmente vivia uma vida desregrada e ela precisa se purificar. Então, o umbral grosso, o umbral baixo, ele é um purificador. Aquela dor, aquele sofrimento, temporário, obviamente, que pode se estender por muitos anos ou pouco tempo, dependendo de como a alma reage, como ela quer realmente sair daquela situação. Porque ela é uma consciência, ela sabe muito mais do que quando estava encarnada. O umbral médio, poderíamos dizer que seria o purgatório. Então, aquela fase onde a alma, ela não é ruim, mas ela expurga todas as suas coisas ruins praticadas enquanto encarnada. Não são coisas tão graves, mas também não são tão leves. Então, ela não tem nem o peso do umbral grosso, nem a leveza do umbral alto. Ela fica numa faixa intermediária. No umbral médio, as almas têm oportunidade de se trabalhar, de se polir, se arrepender. É um purgatório. Vai purgar aquilo que realmente precisa jogar para fora, se limpar. E o umbral alto ou umbral fino, já que tem o grosso embaixo, tem o fino lá em cima, obviamente, umbral leve. Umbral alto é onde estão as colônias espirituais, é onde as almas, as boas almas, prestam auxílio aos andares de baixo, e também lá no próprio umbral alto, é onde as almas também se preparam para a reencarnação seguinte. É ali que é feito o plano encarnatório. Ali já tem todas as possibilidades, todas as condições. Ali na verdade, é a porta última antes da quinta dimensão. Seria o céu, quase o céu, lá pertinho, lá em cima. Porque sabemos que na quinta dimensão, depois a alma não precisa mais passar por nenhuma faixa umbralina, nenhum sofrimento. Ela, e mesmo encarnada, ela não tem dor nem sofrimento. Aliás, na quinta dimensão não precisa desencarnar para fazer essa experiência, porque a quinta dimensão por si só já é acima da quarta. Enquanto encarnada, ela tem todas as condições, todo o conhecimento, até muito mais do que quando ela passava pela quarta dimensão para fazer o seu processo de autoavaliação. A quarta dimensão é a faixa dimensional não material. Não é mais carbono. Terceira dimensão é matéria bruta, carbono puro. Dura um tempo e tem fim. Porque nasce, cresce e apodrece. É o que tem na terceira dimensão. Na quarta, não tem mais essa energia material, carbono. Por isso que a alma vai para a quarta dimensão sem o corpo físico. Essas quatro dimensões que compõem a velha Terra, elas coabitam ao mesmo tempo, ao mesmo espaço, porque não existe divisórias, existem frequências. Então elas coabitam ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo planeta. Apenas uma dimensão diferente, uma frequência, é como se fosse mudar a senha de um programa. Você acessa o programa com uma outra senha, uma outra vibração, uma outra frequência.
Essas 4 dimensões são conhecidas, mesmo que alguém não entenda nada, não sabia disso, mas é conhecida aqui da humanidade, estão aqui. Estamos o tempo todo interagindo, seja com a primeira dimensão, com a segunda, com a terceira, com a quarta. E nesta fase final desse ciclo, que está se encerrando, porque a Terra vai passar por uma transição planetária, que vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, a Terra vai entrar para a 5ª dimensão. A 5ª dimensão já é um passo adiante. Não tem mais muita relação com as outras dimensões anteriores, porque é um salto quântico. Porque a nova Terra, ela não será apenas de 5ª dimensão. A nova Terra terá 5 faixas dimensionais. A 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª e a 9ª dimensão. Nós já falamos aqui que algumas informações que chegam nos dizem que as 2 fases da Terra, a velha Terra e a nova Terra, ela é uma sequência progressiva da própria matéria, da própria consciência, da própria energia, mas uma frequência que vai aumentando e vai desfazendo a matéria. Ao chegar à 9ª dimensão, quando uma consciência, e vamos falar aqui da consciência humana, porque as consciências dos vegetais, dos animais, dos minerais, elas ainda estão abaixo um pouco, elas precisam evoluir, progredir, para se transformar em consciências humanas. Já falamos aqui que na medida que a dimensão, aquela consciência passa de dimensão, ela vai se transformando. Os animais vão adquirir uma consciência suficiente para adquirir um corpo hominal. Nós já falamos isso antes. Então a nossa essência já tem dentro de nós essas dimensões. Nós já fomos o mineral, já fomos o vegetal, já fomos o animal e também somos agora o hominal e vamos passar lá adiante para o angelical e assim por diante. A consciência da nova Terra, 5ª dimensão, é a próxima fase da consciência humana. Então nós, enquanto estamos na 3ª, desencarnamos, vamos para a 4ª, depois retornamos para a 3ª. Aí você vai e vem, você vai e volta. A roda de Sansara. Até a alma adquirir um peso energético de frequência para atingir a 5ª dimensão. Então ela faz a sua ascensão. Por isso ela sobe. Quando nós falamos que nós somos a geração dos 2 mundos, nós somos de fato quem está encarnado atualmente na Terra tem a sorte de experienciar numa mesma encarnação, uma única encarnação, a experiência dos 2 mundos. Isso se ela conseguir a frequência da 5ª dimensão, da nova Terra, obviamente. Aquela que não consegue, desencarna e vai embora para um outro planeta ainda de provas e expiações. A alma que está pronta, ela não vai para um planeta de provas e expiações, ela vai continuar na Terra. Vai voltar a encarnar aqui num corpo de frequência 5ª dimensão. Não mais de provas e expiações. Para entender melhor, vamos dizer que nós somos uma consciência. A consciência que estava na 3ª dimensão precisava de um corpo, carbono, exatamente para poder, de tempos em tempos, desencarnar e o corpo apodrecer, e a consciência, como fractal de alma, ia para a 4ª, fazer uma autoanálise, uma avaliação de si mesma, um plano encarnatório para uma nova experiência, uma nova
oportunidade de evoluir, depois desencarnava de novo e assim vai. Agora chegamos a um ponto que a nossa consciência está se alargando e está atingindo faixas de quinta dimensão. Então agora nós podemos ir para a nova Terra, que é aqui mesmo, apenas numa frequência, uma dimensão paralela, uma dimensão diferente. Porque já dissemos que dimensão não são lugares, são frequências. Uma vez que o ser humano, como alma, num corpo humano, vai para a nova Terra, para a quinta dimensão, na verdade ele tem uma consciência superior, uma consciência mais alargada. Tanto é que nós já dissemos aqui numa postagem, não lembro o tempo, mas não faz tanto tempo, que me foi passado um dia numa canalização que nós tínhamos uma consciência aqui no planeta Terra de 1 a 2% de capacidade do nosso cérebro. Corpo humano, o cérebro faz parte do corpo humano. O cérebro tem uma capacidade. Na média, 1 a 2%, tinha algumas pessoas que tinham mais, como Einstein diz que tinha chegado a 5%. E que ao fazer a ascensão, porque lá na nova Terra, até a nona dimensão ainda vai continuar o corpo físico. O corpo físico mais sutilizado, mas ele vai continuar. Então aquele cérebro, ele vai produzir uma potência, uma capacidade de consciência, de raciocínio, de entendimento cada vez mais alta. Então, a informação que chegava dizia assim: quando a alma fizer a ascensão para a quinta dimensão, ela vai ter um corpo físico mais sutil, uma consciência mais expandida, e aonde era 1, 2%, na velha Terra, na nova Terra ela vai chegar a 69% dessa capacidade. É um salto extraordinário, de 1, 2 para 69. E eu fiquei impressionado com esse número, 69. Por que 69? Depois de um tempo, veio um complemento da informação. 69 seria o limite, a base, a linha de consciência da quinta dimensão. Na nova Terra, um corpo humano mais sutil, ele tem essa consciência mais expandida, ele pode atingir faixas acima de 69, quando ele chega nas dimensões superiores. Ao atingir frequência de sexta dimensão, ele sobe para 70 e alguma coisa, mas ele pode atingir faixas de sétima, de oitava e de nona dimensão. Quando ele chegar lá, bateu na nona dimensão, a sua consciência chega também no 100. Essa é a explicação que foi passada, e eu acho bem razoável e bem lógica. Então, na nova Terra, a alma, o fractal de alma, que aqui era um fractal, ele se une a uma sua versão mais elevada de consciência, ele já se transforma numa alma, por isso ele tem 69 de consciência. Imagina quanto essa alma tem de capacidade de entender, de cocriar. Seu Einstein tinha 5 e era considerado um gênio. Imagina 69. E outra vantagem: na nova Terra não há limite. A consciência pode se expandir de acordo com o esforço de cada um, com o interesse, com a vontade, para sexta, sétima, oitava e nona e chegar no 100%. Obviamente que picos de quinta, sexta e alguns até de sétima dimensão já têm encarnados aqui hoje fazendo. Chegando lá. Mas são picos, como se fosse uma rajada de vento. Vai lá em cima e volta. Lá embaixo de novo, acalma. São flashes. Porque nós estamos treinando para a quinta dimensão
Então nós precisamos chegar na quinta com a consciência nivelada em 69, no mínimo. Na medida que aquela consciência sobe as dimensões, de quinta para sexta, o corpo vai se sutilizando, vai ficando leve. A matéria vai se transformando de densa para menos densa e assim por diante. Daí atinge uma frequência de sétima, mais ou menos estabilizada. O seu corpo já fica mais sutil. 8, mais sutil. Quando chega na nona dimensão, o corpo fica quase uma pena de leve. Então, a capacidade neural de um corpo humano da nova Terra, ele tem essa possibilidade de expansão de consciência, por isso ele ainda continua num corpo humano. A diferença é a sutileza, a frequência. Quando o ser humano lá na nova Terra, depois de todas as experiências de avançar e recuar nessas dimensões mais elevadas, ele vai conseguir se manter numa frequência mais alta, tipo a nona dimensão. O dia que um ser humano da nova Terra segurar a sua frequência permanente na nona dimensão, a sua consciência estará em 100%. Não terá mais motivo nenhum de viver na nova Terra. Ele vai fazer uma nova ascensão para a 10ª. Não vai ficar perdendo tempo num planeta que tem até a nona dimensão. Na 10ª dimensão, a matéria já não existe. Ela não é mais matéria. Ela é tão sutil que dá para passar uma mão no meio daquela imagem que parece um corpo humano e é como se não tivesse nada. É como você passar a mão numa fumacinha, como eu sempre digo. Tem uma fumacinha ali, e daí tu tá subindo aquela fumacinha numa forma lá qualquer, você passa a mão no meio e ela parece que corta a fumaça, mas não sente nada, não tem peso, não tem dureza, não tem nada, não é matéria. A 10ª e a 11ª dimensão também. O corpo será tão sutil que, chegando na frequência da 12ª, ele será um corpo de luz. Não é mais nenhuma silhueta. Talvez não tenha mais forma humanoide. Na 10ª e a 11ª ainda terá, embora uma silhueta, uma forma humanoide. Dá para identificar. Na 12ª em diante é um corpo de luz. Não sei que forma vai ter. Talvez não tenha, talvez seja um ponto. Apenas um ponto de luz. E já temos algumas informações que mais adiante, mas não tenho ainda a informação de qual dimensão. Mas tenho a informação que depois um outro patamar de consciência, nós seremos apenas uma consciência sem forma de nada. Apenas uma consciência. É uma coisa interessante e às vezes difícil de compreender, por isso não vamos nos aprofundar demais, porque a nossa capacidade de entendimento ainda é limitada. Então nós temos a velha Terra, densa, materializada, carbono puro, e a nova Terra, onde a matéria começa a se desintegrar, rarear, como se diz. Vira uma energia às vezes com forma, às vezes até pode ser sem forma, mas enfim. Tudo vai mudar e a nossa capacidade de entender aquilo que ainda não conhecemos não está muito fácil agora. Mas aos poucos vamos montando o quebra-cabeças.
Na nova Terra, então, já foi dito, a energia não é mais carbono, ela é cristalina, silício, por isso que o corpo não vai mais se desmanchar como na terceira. Por isso, na nova Terra não haverá mais a morte, nem de animais, nem de vegetais, nem de nominais, porque o silício não desmancha. Mas haverá sim a capacidade da consciência elevada de materializar e desmaterializar. Como a consciência estará muito alargada, ela não vai ficar brincando com coisas. Ela vai desmaterializar e vai materializar conscientemente. Então, se o meu corpo não vai mais morrer, não vai desmanchar, não vai apodrecer, não vai virar pó, eu posso eventualmente, dentro das necessidades, de vez em quando, lá cada 1000 anos ou mais, não sei quantos anos, desmaterializar o corpo e materializar um outro. Sem o ego, sem a vaidade, sem nada. Simplesmente porque aquele corpo já está um pouco desgastado. Quando nós vamos viajar para outras estrelas, outras galáxias, lá a matéria, a forma é diferente, a energia é diferente, a frequência é diferente, nós vamos desmaterializar o corpo dentro do portal e materializar já o corpo próprio para aquele lugar que você vá. E na volta faz o inverso e troca de novo e pronto. Tá tudo certo. Desmaterializar e materializar um galho de uma árvore. Você tem uma árvore que precisa... Tem um galho que está atrapalhando alguma coisa. Não adianta cortar. Não dá para cortar, é silício. Se você conseguir cortar, não vai queimar, não vai apodrecer. Vai botar onde? Então a consciência está pronta para materializar e desmaterializar. Ela desmaterializa aquele galho daquela árvore que precisa desmaterializar. E pronto. Tudo perfeito. Tudo dentro da perfeição do plano divino. Então nós temos aqui essas informações que a cada dia mais e mais se confirmam, porque nós começamos a entender. Alguns anos atrás, algumas informações desse tipo era impossível compreender, porque a nossa consciência ainda estava mais limitada do que é hoje. Hoje a nossa consciência já está aberta e ela vai abrir rapidamente da agora em diante, tanto que a luz que chega na Terra é uma luz cristalina, luz adamantina, ela está alargando a capacidade da nossa consciência. E quando vier o evento maior, que a gente chama do evento, os últimos véus que encobrem essa nossa consciência, que restringiam a capacidade dela, vão ser dissipados. Aí sim vamos ter rapidamente uma expansão de consciência tão extraordinária que vai ser uma coisa tão grande ao ponto de chamar de o evento. Porque é um evento, realmente. E assim então nós vemos aqui um resumo, bem resumidinho, obviamente, da velha Terra, composta de 4 dimensões, e a nova Terra, composta de 5 dimensões. E nós somos os viajantes interdimensionais que vamos fazer essas etapas. Já fizemos até aqui, mesmo que não lembremos. Fizemos a travessia de 4 dimensões, porque já fomos para a quarta e na quarta voltava para a terceira. Era o trampolim ali, vai e volta, né? O bate e volta, até ganhar força para ir para a quinta. E na nova Terra vamos da quinta à nona, naturalmente, na medida que a nossa consciência e o esforço de cada um também
porque nada é de graça, é preciso trabalhar, aprimorar, porque a consciência é uma lapidação. A consciência somos nós, é a nossa essência pura, a nossa alma. É o que somos. Somos almas, somos consciência, somos luz. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.